Shabbat Shalom, pessoal. Estamos aqui mais uma semana para a gente gravar a paraxá dessa semana. Eu estou aqui com meu amigo Sami. Tudo bem, Sami? Shabbat Shalom, Natália. E como todas as semanas, nós vamos ter o privilégio de comentar com vocês a paraxá da semana. E tem assunto essa paraxá, hein, Natália? Tem. A paraxá dessa semana, pessoal, é Vaishlar. Ela tá, que significa e enviou, né? Em Gênesis, ela tá no 32 do 4:3 a 36:43. Em Oséias, ela tá no 11:7 a 12:12. Em Mateus 26 do 36 ao 46. E o Salmo 140. É assunto, né, Sami? Olha, É gente, assunto. essa E deixa, paraxá deixa eu fazer tem um comentário assunto. que é importante. Dependendo da versão da Bíblia que você for usar, existe o início errado e o final errado. O que que eu quero dizer? É, Algumas traduções começam o capítulo 32 no versículo 4, mas na verdade na Torá é o capítulo 32, versículo 3. Por isso que a esse. Torá diz: então Jacó enviou mensageiros. Esse é o Vaishlach. Tem algumas traduções que acabam criando uma necessidade de correção, né? Não que nós vamos querer corrigir o texto, mas é simplesmente para efeito de tradução. É isso mesmo, né? Né? E ainda bem que a gente lembra de explicar essa parte também, porque a gente fala no automático e vai embora. O Mas problema está exatamente aí. Cuidado é com o no piloto automático. automático. É isso mesmo. Mas você fala, né? É uma paraxá que ela traz tantas mensagens que se a gente for ficar falando dela aqui, a gente vai falar amanhã todinha sobre ela, né? A tarde todinha, não sei que hora que você vai ouvir a Paraxá aí junto com a gente, mas a gente fala, tem diversos assuntos e diversos assuntos importantes nessa Paraxá. Mas eu queria destacar um aqui, Sami, para falar é, sobre, né, a pessoa principal dessa parte de Gênesis, que é Jacó, né? Que é onde ele sai lá da parte da casa de Labão, e aí ele tá voltando para ver Esaú, e você vê assim que ele tá com tanto medo de encontrar com o irmão, né? E eu vejo assim que aí Deus manda o anjo para lutar com ele para que ele possa realmente encontrar consigo mesmo, né? Porque ele precisava desse encontro com Deus. Eu sempre falo que não é o inverso, que Deus queria encontrar ele e transformá-lo. Era ele que precisava de transformação, então Deus deu essa oportunidade para ele. Porque ele fez um monte de coisa antes disso, dividiu os homens, né? E foi, estava lá. E aí Deus fez ele lutar a noite inteirinha para ele entender o poder de Deus e quem era Deus na vida dele, né? E aí, Sam, você tem Então, alguma coisa? e tem muita coisa. Na verdade, Hum, aqui nós estamos enfrentando uma realidade que é a necessidade que nós temos de purificação diante de Deus. Muitas vezes a gente chega como Jacó, deixa que eu resolvo. E no deixa que eu resolvo, a gente acaba querendo fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. E, como você colocou de uma maneira sensacional, nós precisamos dar um espaço para sermos finalmente convertidos do tamanho do nosso pecado. Essa é a purificação que a gente precisa encontrar. E me causa graça porque Jacó vira para Deus e diz assim: sabe o que que é? Eu não sou merecedor de nada. Opa, como é que é? Finalmente você descobriu que você não é merecedor de nada. Nenhum de nós é merecedor de nada. Mas Deus, com todas as suas misericordiosas misericórdias, Ele está o tempo inteiro batendo na nossa porta. Aquela passagem de Apocalipse sensacional. Yeshua está lá, bate na porta. Não, não, para aí. Daqui a pouquinho você volta. Estou assistindo um seriado da Netflix que é super legal. Mas essa era a vida de Jacó. Ele foi criando as suas soluções. Ele encontrou um homem para desafiá-lo, que é Labão.
porque o tempo inteiro Labão abusa de Jacó e Jacó não se deu conta de quanto ele foi abençoado através de Labão. Mas de repente então chega essa sensação de assim, não sou merecedor das suas misericórdias. Misericórdias. E aí vem essa luta que você dizia. Mas é sensacional quando nós finalmente enfrentamos a nós mesmos para essa conversão do peso do pecado, né, Natália? Como é bom a gente reconhecer que nós precisamos disso. E como é bom que o Senhor nos mostra, né? Você fala, o Senhor é tão misericordioso que ele podia ter deixado Jacó ir, mas ele transformou tanto que transformou o seu próprio nome, né? Ele entendeu isso, né? Ele foi para aquele lugar que eles, Peniel, né? Que a gente chama de um lugar de face com Deus. Por quê? Porque a gente vai caminhando. Só que a gente vai caminhando pela gente mesmo. Quando a gente tem aquele encontro verdadeiro, né, com Yeshua, a gente vê exatamente isso. O quanto a gente andou e o quanto a gente precisava parar e ter a nossa luta interna para que haja a nossa purificação e que sejamos melhores, né, daqui para frente. Essa é a nossa luta diária com o anjo. Então, eu falo isso, que o Senhor ele dá para cada um a sua oportunidade. Uhum. Jacó podia vamos dizer assim, se purificado, se entendido lá atrás, mas o Senhor tem um momento certo para cada coisa e cada momento, né? Até eu queria emendar isso, Sami, e ir lá para Mateus 36. É 26, 36. Não, é isso mesmo. Mateus 26, no 38, para falar a verdade. Diz assim: Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E quem falava isso? Era Jesus, na hora que ele ia com- começar o caminho todo que ele teve que cumprir para nos salvar dos nossos pecados. Então você fala assim, da mesma forma que o anjo lutou com Jacó, lá em Gênesis, Jesus lutou com ele mesmo, porque ele sabia tudo que ele tinha que passar porque ele sabia qual era o propósito dele. E ele, da mesma forma, ele ficou triste. Então, é uma lição muito forte isso para a gente entender que se até Jesus passou por coisas que o entristeceram, mas ele sabia o que ele tinha que fazer, a gente também tem que saber qual é a nossa posição e entender quem é Yeshua nas nossas vidas e tudo que ele pode fazer. É muito forte. Eu acho assim, essa paraxá ela tem diversos pontos muito fortes, né? É o perdão de Esaú com Jacó, é a purificação de Jacó com um anjo, né? Na verdade, com um anjo que o Senhor mandou. Você fala assim, são situações que acontecem nela inteira, assim, que vai contando, e são coisas que é para a gente pensar do nosso coração, né? O que Jesus espera, o que Yeshua espera de nós, né? Qual é a verdadeira purificação que nós precisamos? Porque ele sabia tudo que ele ia passar por nós, e nós sabemos tudo que a gente tem que passar por ele. A gente tem essa consciência, né? Então, o maravilhoso de Yeshua, que ele, como 100% homem, mas 100% Deus, ele é tão legal que ele nos dá a cola. Então, ele nos ajuda a entender a nossa necessidade. E olha só que coisa interessante. Na primeira vez que Jacó passou por Peniel, que é o rosto de Deus, ele diz assim: Não, sabe o que que é? Se eu voltar, eu vou te dar o dízimo. Quer dizer, meio que dizendo: Deus, ó, sabe o que que é? Eu vou fazer por mim, né? Mas nessa volta, Jacó vai e levanta uma coluna e diz: É o lugar do Elohei Israel. E ele põe de uma maneira muito clara: Elohei Israel, quer dizer, não é Elohim, é o Deus de Israel. Olha que coisa sensacional, a transformação do coração de Jacó. Não que o coração dele era ruim, como nenhum de nós quer ser ruim. Aliás, muitas vezes a gente até fica na dúvida, né? Se sou eu que sou malvado, não. Mas
O caso que nós queremos justamente, às vezes, exceder o nosso tamanho, que era justamente aquilo que Jacó acabava fazendo, né? Ah, sabe o que que é? Eu vou tomar a bênção. Ah, sabe o que que é? Eu vou ficar com a tua primogenitura. Mas, na verdade, Deus tem o momento certo para quebrar a nossa dureza. Porque tem momentos onde realmente nós não vamos ouvir. Mas naquele momento, quando Jacó finalmente diz assim: Deus, eu sou indigno das tuas misericórdias, é onde realmente ele está no ponto de É, ser onde rasga o véu, né? transformado finalmente. Então, se existe É, alguma coisa para a gente tirar de proveito de tantas outras, é a nossa necessidade de uma conversão verdadeira do nosso pecado. Aqui não se trata de uma conversão de uma religião, não se trata de nada. Trata de converter o nosso coração para quem é o Criador, né? isso, isso. É isso mesmo. É isso mesmo. E a gente entende essa misericórdia quando a gente entende isso, né? Aí a palavra misericórdia ela é bem presente mesmo nessa paraxá, exatamente por isso, porque a gente pensa, né, não somos merecedores dessa misericórdia toda, mas o Senhor esteve lá desde Jacó para nos mostrar que a misericórdia dele nos alcança. E aí ele mandou o seu único filho exatamente para isso, para que isso fosse concretizado ali. Agora vem aquela situação. Nós somos um povo de dura serviço. Nós somos um povo teimoso, somos um povo que a gente gosta de olhar com os olhos da face, mas não com os olhos do coração. Ouve com os ouvidos do rosto, mas não com o ouvido do coração. E Deus quer exatamente o contrário, que a gente ouça com os ouvidos do coração e veja com os ouvidos do coração. Quem tem Mas ouvidos a ouça, nossa, né? a nossa dureza não deixa. É, Então, se isso. existe alguma coisa que nós podemos realmente frisar como o ponto central daquilo que nós queríamos nesta paraxá comentar com vocês, era exatamente isso, né? A importância de nós purificarmos diante do Eterno. E essa purificação começa pelo coração. Não é É. isso? Sede santos como eu sou santo, não é assim que Yeshua disse? É assim que devemos buscar. Buscar é a palavra para a gente chegar no ponto. E é É isso. muito bom. Quero Eu acho agradecer a que cada um de vocês pela audiência que vocês têm dado. Acho que é importantíssimo a gente reconhecer que é por vocês e para vocês que nós comentamos essa paraxá e que seja um tempo de purificação nesse teu Shabat. Que realmente o Vaishlach seja o enviado, que é o Ruach HaKodesh, nosso Espírito Elohim, o Espírito de Deus, seja realmente o transformador das nossas vidas para a honra e glória do nosso Adonai Elohim, o Senhor nosso Deus. e é isso. Shabbat Shalom. Quem tem ouvidos ouça. Essa é a mensagem. Shabbat Shabbat Shalom, Shalom, com muito pessoal. ouvido ligado, Natália. É. A todos nós. Shabbat Tchau, Shalom. gente.